Muito bom dia, está no ar o Mais Litoral dessa semana e hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso programa o arquiteto Ricardo Amaral. Muito obrigado, Ricardo, está nos recebendo aqui na sede da Geplan. Vamos falar um pouco sobre o litoral do estado. Ótimo, vamos falar um pouquinho do litoral do estado. Muito obrigado por você estar aqui conosco, né? É um prazer recebê-lo aqui. E vamos falar um pouquinho do litoral e dos projetos que a gente fez no litoral já, e vem fazendo o litoral já há muitos anos. Olha, gente, um dos motivos que me fez procurar o Ricardo para essa entrevista, eu falo muito com os prefeitos do litoral do estado, falo muito com o poder público, e toda vez que a gente fala numa grande obra, vem o nome do Ricardo Amaral. E eu comecei, Ricardo Amaral. Ah, mas eu pedi o projeto para o Ricardo Amaral. Ah, mas o Ricardo Amaral. Falei, meu Deus do céu, quem é esse Ricardo Amaral que tem na mão os grandes projetos que estão sendo feitos no litoral do estado? Tive a satisfação de conhecê-lo, e o Ricardo Amaral, além de ser um dos diretores da Geplan, ele também é consultor da Unilivre, que é quem capitania todos os grandes projetos dessa absurda transformação, principalmente feita agora no governo Ratinho Júnior. E a gente vai falar sobre isso, porque nós temos um programa que fala do litoral. E tudo o que está acontecendo de bom no litoral do estado, alguma dessas ações tem passado na mão desse senhor aqui. Fale para mim uma obra. Vocês trabalham com projeto. É projeto 1, projeto 2, é plano. Como é que funciona essa tua ligação, primeiro, com a Unilivre? Você é consultor da Unilivre. Eu prefiro começar falando sobre a minha ligação com o litoral. Tá. Né? Dá para depois falar com a minha ligação com a Unilivre, enfim, com outros órgãos aí. A minha ligação com o litoral do Paraná é de muito carinho, é de muita paixão. Eu vivi a minha infância inteira em Caiobá, onde eu cresci, meus amigos cresceram, né? Então eu vi Matinhos e Caiobá evoluírem aos pouquinhos e crescerem aos pouquinhos. E sempre sentimos a necessidade de eventuais intervenções nessa região, em Matinhos, em Caiobá, onde eu estava vivendo mais, e aí eu tive participação com praticamente todos os prefeitos, eu conversava com todos os prefeitos com o objetivo de sugerir eventuais melhorias, eventuais requalificações urbanas, eventuais praças, né? Eu me lembro que eu cheguei a trabalhar para o Chiquinho, para o antigo prefeito de Matinhos, para o Rui, nosso querido prefeito Rui, né? E para vários outros prefeitos, agora com o Dalmora. Então eu sempre estive muito próximo do litoral do Paraná, pela paixão por estar sempre frequentando o litoral e, ao mesmo tempo, não só Matinhos e Caiobá, mas como Guaratuba, como Pontal, com grandes amigos em toda essa região, e sempre notando que o litoral do Paraná era um pouquinho esquecido em relação às suas intervenções, que a gente diz assim na área urbana, intervenções meio que cirúrgicas na área urbana, e isso foi se degradando cada vez mais durante o ano, e o litoral do Paraná, quer queira ou quer não, Samir, é o bem-estar de todo o paranaense. Qual o paranaense que não quer tirar uns dias de férias e descer para o nosso litoral? Então eu digo que o litoral do Paraná é o quintal do Paraná, é a área de lazer do paranaense em si, não é do matinhense ou do guaratubense e nem do pontaense, ou de Paranaguá, é do Paraná inteiro. Quer dizer, o litoral do Paraná deve ser analisado como sendo a área de lazer mais importante do paranaense de uma forma geral. Vem gente de Foz do Iguaçu, Cascavel, Ponta Grossa, Irati, enfim, né? E o litoral do Paraná sempre teve muito esquecido. E eu sempre tive muito atuante junto aos prefeitos, que obviamente carecem de recursos, não têm muito recursos, né, para aplicar em requalificações urbanas, e agora iniciou nesse governo do Ratinho Júnior uma efetiva transformação. Né? Eu acho que tem que se dar a mão à palmatória a alguns governadores que atuaram, como o governador João Elísio Ferraz de Campos,
Campo, que levou a Alexandra Matinhos, fez Alexandre Matinhos, o governador Requião, que também fez o saneamento do litoral, trabalhou muito no saneamento do litoral, mas são obras assim pequenas de infraestrutura, onde a população, obviamente, é atendida, mas isso faz muito tempo já, quer dizer, João Elísio Ferraz de Campos, acho que fazem 40 anos, Requião, acho que faz 20, 25 anos, alguma coisa nesse sentido, né? E agora o governador Ratinho Júnior resolveu fazer esse trabalho, esse investimento em infraestrutura no litoral, e eu, como estou muito presente, aí sempre tive muito presente, projetando edifícios, projetando algumas praças para alguns prefeitos, enfim, fui chamado pela Unilivre, que foi contratada pelo governo do estado do Paraná, para dar uma consultoria em todos os aspectos ali dessa requalificação urbana do litoral e contribuir, obviamente, com a possibilidade de deixar um legado do governo do estado do Paraná para todos os paranaenses, que é a transformação do nosso litoral, que você vem acompanhando muito bem, diga-se de passagem. Olha, eu sempre falo o seguinte, na sua primeira ida ao litoral do estado, quando já eleito governador, Ratinho Júnior falou o seguinte: eu não aguento mais ver as estradas que dão acesso à nossa querida Santa Catarina e o nosso litoral abandonado. Eu vou trabalhar muito e me comprometo com vocês a transformar o litoral do estado, a melhorar a qualidade de vida daqueles que aqui moram e melhorar a infraestrutura para poder receber, como disse o Ricardo, turistas do Paraná inteiro, turistas do Brasil e turistas de fora do Brasil também, porque a gente tem no nosso litoral a Ilha do Mel, que é um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil, o segundo do estado do Paraná, perdendo apenas para Foz do Iguaçu. E aí o Ricardo começou muito bem, falando da sua ligação com o litoral, que é importante. Por quê? Não é uma pessoa que foi contratada para prestar um serviço num local que ele não conhece. Frequentador, amante do litoral e já fazendo trabalhos para os prefeitos do litoral, é agora contratado pela Unilivre para ser o consultor. Eu não diria consultor, sabe? Ele é tão citado pelos prefeitos. Eu gravei recentemente com o ex-prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, Ricardo Amaral. Gravei com o atual prefeito de Pontal, no Paraná, Ricardo Amaral. Gravei com o prefeito da Almora, Ricardo Amaral. Gravei com o ex-prefeito Roberto Justus, Ricardo Amaral. O teu trabalho está muito evidente no litoral do estado. E é claro, às vezes até um pouco de injustiça, porque é Ricardo Amaral através da Unilivre. E isso é muito importante a gente falar, que é a empresa contratada pelo governo do estado para executar os projetos. E o Ricardo Amaral, pela excelência no seu trabalho, foi contratado pela Unilivre para ser um consultor. E aí eu queria que você falasse desse trabalho que está sendo desenvolvido por vocês, que está revolucionando o litoral do estado. Pois é, eu acho que todos falam bem aí, graças a Deus, de mim, por causa desse amor realmente que eu tenho pelo litoral do Paraná. E vou dizer, tudo começou com o prefeito Roberto Justus. Né? Quer dizer, recomeçou, né? Porque essa minha jornada pelo litoral tem muitos e muitos anos, desde que eu era efetivamente menino, e depois, logo que eu me formei, a gente já tinha trabalhos com proposituras do litoral. Eu me lembro que o governador Jaime Canet Júnior me levou à presença do então governador Mário Pereira para eu mostrar para ele, na ocasião, o governador Canet Júnior foi um grande incentivador meu profissional e muito meu amigo. E eu disse para ele um dia, governador, eu tenho um projeto para o litoral do Paraná que eu preciso apresentar para o governador. E na época, quem era o governador Mário Pereira. O governador Jaime Canet me levou ao governador Mário Pereira para eu mostrar esse projeto. Sabe qual era esse projeto? A revitalização da orla de Matinhos com a engorda da praia. Isso talvez tenha 30 anos ou talvez mais. Então eu sempre busquei, independente de estar trabalhando profissionalmente, eu sempre procurei estar envolvido com o litoral. E agora essa retomada
começou com o Roberto Justo, que foi prefeito de Guaratuba. Ele me procurou e disse: puta, Ricardo, eu estou aqui fazendo um trabalho na Praça dos Namorados e eu queria fazer uma revitalização, mas não sei bem o que fazer. E eu me lembro que a Praça dos Namorados e aquela região tinha aqueles barzinhos onde a turma ia de barco, a rapaziada ia de barco, e aquilo bombava o turismo daquela região ali. Tinham vários bares, vários restaurantes, e eu comentei com ele: puta, Roberto, uma das coisas que a gente tem que fazer é reviver isso naturalmente, fazer com que se tenha pier para ter um aspecto náutico, né, para que a náutica pare em Guaratuba, pare mais ali no centro de Guaratuba, os barcos venham, o pessoal desce, como acontece em São Francisco, como acontece em Camboriú, como acontece em várias outras praias, quer dizer, fazer uma estrutura náutica para movimentar. E a gente começou a conversar, e ali realmente saiu um primeiro trabalho, que na época eu fiz pro bono para o prefeito de Guaratuba, o prefeito Roberto Justus, né? O prefeito, todo satisfeito, saiu com esse trabalho na mão e foi procurar dinheiro para executar. Esteve, se não me engano, na Câmara dos Deputados, o governo do Estado e tal. E aí esse trabalho começou a aparecer, obviamente, e aí que eu fui contratado pela Unilivre para ser um consultor em toda essa questão dos trabalhos do litoral, e a gente opina mesmo, a gente faz algumas coisas, risca, propõe, ó, faça assim, não faça assado, e hoje nós estamos fazendo aí, fizemos, né, todo o litoral do Paraná, todo o litoral não, fizemos uma fase que nós chamamos de Litoral 1, que é de Pontal do Sul, que é de Praia del Este até o Pontal do Sul, em várias fases de requalificação. Ali foi feita toda uma pesquisa universitária bastante grande, um número bacana de pesquisadores que ajudaram com revestimentos, com pisos, com a parte ambiental, com a parte da área ambiental ali, da parte da areia, a Restinga, né? Fundação Pro Restinga, quer dizer, muita gente boa, pessoas da Universidade Federal do Paraná, selecionados pelo time de professores aí da Unilivre, enfim, de consultores da Unilivre, e fizemos aí um trabalho que vai ser implantado em 6 etapas. É óbvio, por quê? Porque cada etapa dessa custa mais ou menos 40, 45 milhões de reais e não se tem dinheiro tudo para fazer de uma pancada só. Então a primeira fase é justamente ali em Praia del Este, a segunda fase é de Canoas até Guarapari, a terceira fase é Ipanema, depois vem a quarta fase que é Guarajaú até Xangri-Lá, depois nós temos a Tâmia Barrancos e depois Pontal do Sul. Né? Qual é a ideia? Requalificar esses espaços urbanos, permitir que principalmente a requalificação é ali na Avenida Atlântica, né? Que a população tenha condições de trafegar, tenha acessibilidade, possa praticar um esporte, possa ter áreas de lazer, possa ter lounges contemplativos, possa apreciar a natureza, que a Restinga seja preservada e ao mesmo tempo seja remontada onde não existe mais, por exemplo, na praia de Caiobá, ali de Matinhos, a Praia Brava de Caiobá, toda a Restinga foi remontada. Né? Ali até tem um item curioso que eu fico muito triste. Né? Então essa seria a fase que nós chamamos de Litoral 2, que seria Pontal do Sul. Né? Aí se pensa agora no Litoral 3, teria uma requalificação urbana da Ilha do Mel, né? Começando pelo receptivo de Pontal do Sul e os 2 receptivos de Brasília Encantadas, e depois das trilhas e as entradas para os parques com comunicação visual, enfim, melhorar. A Ilha do Mel, como você falou, é o segundo destino turístico do Paraná, só perde para Foz do Iguaçu. E, lamentavelmente, ela está um pouquinho abandonada também. E aí, agora, o governo do estado quer fazer um trabalho de requalificação para melhorar, principalmente os receptivos, que haja um maior controle de carga e descarga na ilha e principalmente de turistas. Né? Eu tenho notícias de que num determinado dia da temporada
tinha mais de 14 mil turistas na Ilha do Mel, o que é efetivamente um erro. A Ilha do Mel não tem estrutura para tudo isso. Tem estrutura lá para 5 mil, 5.500, entre 4.500 e 5.500 turistas dia, no máximo isso, né? E então precisa ser um pouco melhor controlado isso e também melhor explorado, porque o turista da Ilha do Mel, ele traz dividendos ali, ele traz remuneração para o pescador, para o caiçara, para a comunidade em si. Então, você valorizar o turismo é a mesma coisa que você está valorizando naquela região a comunidade local, que é que mais importa no final das contas, né? As comunidades que estão sendo atendidas ali. E aí nós vamos fazer, junto com esse trabalho da Ilha do Mel, algumas recomplementações na Praia Brava de Matinhos, no mercado de peixes de Matinhos também, e naquela área dos pescadores, com aquela praça dos pescadores, onde os pescadores deixam os barcos ali, tem uma comunidade de pesca bastante grande, e eu estou bastante contente, porque além de conversar com os prefeitos, a gente conversa com a comunidade, com os caiçaras, sabe, conversa com a turma de pescadores, e que realmente é o que dá vida e o que movimenta o litoral do Paraná, né? Então, a gente tem tido uma sinergia muito grande nesse trabalho como um todo, né? E pretende-se, conversa-se, fala-se na... Antes de você falar do Litoral 3, a gente vai para um rápido intervalo, mas o Ricardo aqui, ele se equivocou. O Litoral 1 é Praia de Leste a Pontal do Sul. O Litoral 2 é da ilha e de Guaratuba. E a gente, depois do comercial, vai falar da possibilidade, da ideia, que a gente sabe que no governo Ratinho Júnior não existe possibilidade. É ação e execução. E a gente vai falar do Litoral 3 logo depois do intervalo. Viu, você vai tomar um cafezinho, a gente vai tomar uma água, 2 minutos e eu estou de volta. A Morar nasceu de um sonho em 2016. Com seu apoio, conquistamos clientes, amigos, fornecedores, colaboradores e parceiros ao longo desses anos. Em tempos de novas tecnologias, a necessidade de evoluir e modernizar é essencial para acompanhar o ritmo de desenvolvimento da nossa Pontal do Paraná e do litoral. Por isso, com sentimento de gratidão, compartilhamos nossa nova identidade e marca. Com essa novidade, temos certeza de que continuaremos crescendo com intensidade, atendendo às expectativas e demandas de todos aqueles que acreditam em nosso trabalho. Obrigado por fazerem parte dessa jornada e por sua confiança. Juntos, seguiremos construindo um futuro promissor para Morar e para toda a região. Morar Moroz, concretizando sonhos. Mais Litoral está de volta e eu vou continuar o papo aqui com o arquiteto Ricardo Amaral. A gente falou no primeiro bloco sobre o Litoral 1, sobre o Litoral 2 e a gente agora vai falar sobre a possibilidade de acontecer o Litoral 3. Então, na realidade, o litoral ele tem que estar a gente tem que estar em constante trabalho de monitoramento das requalificações urbanas na área do litoral,
né? Eu costumo dizer o seguinte, aí está se focando nesse momento agora, a parte da orla, né? Que é as beira-mar, a beira-mar ali, aquela região. Mas tem muita coisa necessária a ser feita, não só depois da rodovia, né, como antes, naquela região intermediária. Né? O litoral, como eu comentei no início, ele cresceu muito desordenadamente, ele é muito carente de infraestrutura em todos os sentidos. Né? Ele tem um bom saneamento de água e esgoto, mas não tem drenagem, por exemplo. Drenagem superficial e drenagem profunda é praticamente zero. Então aquilo alaga, já é um problema. As chuvas no litoral do Paraná, né, elas já alagam com constância em função do solo, em função da sua proximidade com o mar, enfim. Mas sem drenagem, aí é que a coisa se extrapola mesmo. Então, o litoral, de uma forma geral, todo ele, de Guaratuba, da ponta de Guaratuba à ponta de Pontal do Paraná, precisa de um trabalho muito grande de drenagens profundas e drenagens superficiais, fazendo com que essas águas se encaminhem para as guias correntes que levem ao mar com certa fluidez, o que efetivamente hoje não acontece, né? Então, a parte do Litoral 2, ela corrige alguns itens de guias correntes que vão levar essas águas pluviais para o mar, e tenta-se fazer um trabalho de micro e macro drenagem mais na região ali das quadras principais ali da beira-mar, vamos assim dizer, né? Mas toda a região de trás precisa ser feito também. Então, precisa ter o litoral 3, o litoral 4, o litoral 5, o litoral 6, que é para poder colocar efetivamente o litoral em condições realmente de uso da população, para que não chova e não alague, que tenha mais energia, que tenha mais infraestrutura de uma forma geral. Porque aquela velha história, né, Samir? Se não tiver gente, se não tiver pessoas, sim, não adianta você ter o espaço lá, a praça fulano de tal, que é totalmente tombada. Ótimo, só que ninguém vai lá. Ninguém está lá. A rua fulano de tal é extremamente tombada e pão, não pode emergir. Só que ninguém vai lá. Não existem mais atrativos. Acabou. Isso tinha há 100 anos atrás, agora tem que realmente requalificar. Mas essas mentalidades ainda têm que mudar um pouquinho no Brasil. Tem que acompanhar um pouquinho a Espanha, Portugal, a Itália, que estão um pouquinho mais adiantados nessa questão do patrimônio histórico e cultural. Olha, a gente teria assunto aqui para fazer uns 4, 5 programas, mas antes de encerrar com o Ricardo, e um pouquinho antes da gente começar a gravar, a gente falava aqui e ele fazia questão de salientar a sua equipe. Porque eu fico imaginando, né? Você fala que foi procurado pelo prefeito Roque para pensar numa revitalização. Vamos pegar ali como exemplo a Rua da Praia de Paranaguá. Quanta gente envolvida, quantas cabeças envolvidas, quantos segmentos a gente tendo que cuidar, como você disse, patrimônio histórico, o meio ambiente, a sustentabilidade, a parte técnica, a parte de engenharia. Quer dizer, você precisa ter uma equipe muito competente para poder realizar um trabalho de excelência. Eu costumo dizer que eu sou muito abençoado. Eu tenho uma equipe assim muito bacana. São pessoas que trabalham comigo já há muitos anos, que conhecem toda a minha filosofia de trabalho, enfim, né? Muitos deles são integrantes nesse trabalho como pesquisadores. As pesquisas são maravilhosas, né? A gente tem um trabalho de pesquisa muito bom nessa área, e eu só tenho a agradecer a minha equipe, aos meus amigos, aos meus colaboradores. Acho que agradecer ao governador Ratinho Júnior por esse incentivo ao litoral paranaense. Aliás, não eu agradecer como paranaense. Acho que todos os paranaenses deveriam agradecer ao governador por esse incentivo a todo o litoral do estado do Paraná. Espero que os próximos governadores continuem com esse trabalho, para o litoral 4, 5, 6, nós precisamos ter mais trabalho de infraestrutura no nosso litoral. Eu costumo dizer aquela estrada de acesso nova de Pontal, da BR até Pontal do Sul,
né, que é aquela estrada marginal de infraestrutura. Aquela estrada deve acontecer de qualquer jeito. A gente sabe que ela corta uma mata atlântica ali bastante significativa, mas ela é muito necessária para o desenvolvimento do morador local e do turismo em si, né? A estrada, por exemplo, que liga Praia del Este até Pontal do Sul, ela está completamente congestionada, conurbada, cheia de problemas de invasões, inclusive. Agora o governo do estado vai fazer uma requalificação bastante boa nela, mas não vai conseguir fazer com que seja uma outra estrada. E aquele litoral, aquele trecho de Praia del Este até Pontal do Sul, é um dos trechos mais usados pelos veranistas paranaenses todos os anos, né? Tem uma densidade muito grande aquela região, e então nós precisamos de uma outra estrada, que é essa estrada de infraestrutura, que vai levar energia, que vai levar água. Isso precisa acontecer. Era para sair nessa gestão desse governo, parece que não vai acontecer mais. Espero que o próximo governador enfrente aí, trabalhe com os órgãos ambientais. Eu tenho visto que alguns órgãos ambientais já têm, sabe, estão mais flexíveis, porque entendem as necessidades da população. Então tem lá os ajustes de conduta. Vamos fazer um baita de um ajuste de conduta e fazer com que essa estrada saia em benefício ao litoral todo do Paraná, e principalmente esse pessoal que mora aí em Santa Terezinha, Praia del Este, Canoas, Atami, essa região toda e própria Pontal, para que tenha uma acessibilidade maior. É impossível, por exemplo, o veranista ir de Curitiba até Pontal do Sul, ali, até o Atami, Pontal do Sul, e levar 4 horas de carro. Nós estamos falando de 120 quilômetros. 4 horas de carro daqui até Florianópolis, né? Hoje um pouco mais, porque a estrada está cada vez mais cheia, né? E eu vou bastante ao litoral de Santa Catarina, e eu sei por que o litoral de Santa Catarina cresceu. O litoral de Santa Catarina cresceu exatamente pela parceria entre a iniciativa privada e a iniciativa pública, e a iniciativa pública investindo em determinados lugares. Olha, Camboriú teve um boom de crescimento, realmente teve um boom de crescimento. Quem conheceu Camboriú há 20 anos atrás e conhece hoje, só as marginais e as ruas paralelas que foram feitas e transversais, que foram criadas novas, desapropriando áreas, etc. e tal, para que Camboriú chegasse ao poderio turístico do que não estou falando nas alturas dos prédios, por favor, isso é uma outra coisa, do qual, aliás, eu não concordo, diga-se de passagem, né? Mas virou um balneário turístico. Itapema, Balneário Camboriú, virou turístico por quê? Porque houve incentivo dos governos estaduais e municipais e da iniciativa privada. Então, a minha expectativa é que o próximo governador continue incentivando o crescimento e melhorando a infraestrutura do litoral do Paraná. Olha, quando o Ricardo fala do próximo governo, eu quero aproveitar esse espaço, e eu, como sempre, gosto de me adiantar. É muito importante que você esteja antenado. O próximo governador precisa ter o mesmo pensamento, precisa dar continuidade a tudo que foi iniciado no governo Ratinho Júnior. E quando você muda o time, é de praxe, é cultural dizer que tudo que foi feito não presta. Muito cuidado, não se deixe enganar por quem já está lá no Senado e nada tem feito pelo nosso estado. Eu tenho chamado ele de senador reborn. A gente não sabe o que está fazendo. Ou vaca em árvore. Ninguém sabe como subiu e ninguém sabe como vai fazer para tirar de lá. Pensa nisso. Entendedores entenderão do que e de quem estou falando. Muito obrigado pela tua entrevista. Um agradecimento duplo. Primeiro, por ter nos recebido aqui, e também um agradecimento como morador, comerciante, profissional do litoral do estado, por tudo que você, a tua equipe, a Unilivre, tem feito para melhorar a condição de vida e a infraestrutura do nosso litoral. Eu é que agradeço a tua visita aqui, estou sempre à disposição. Se quiser conversar sobre o litoral, eu sou um grande entusiasta de tudo, esteja trabalhando ou não. Eu tenho certeza que a gente pode sempre contribuir com ideias e sugestões, né, para que o nosso litoral seja cada vez melhor. Olha, eu acho que eu vou montar uma empresa de curso, palestras com o Ricardo Amaral, e vou sair vendendo para os prefeitos do litoral do estado,
porque está aí uma palestra muito interessante que os prefeitos podem levar para as suas cidades, principalmente para os líderes. Olha o reloginho atrapalhando a gente, dizendo, está na hora, está na hora. Para os líderes, para os empresários e para os vereadores, uma pessoa que conhece como poucos o litoral do estado. O programa Mais Litoral dessa semana vai chegando ao fim. Como sempre, eu quero agradecer demais a sua audiência, desejar que você tenha um domingo maravilhoso, uma semana espetacular. E você já sabe, domingo que vem, 10h30 da manhã, na tela da Rede Massa, programa Mais Litoral. Por quê? Porque Deus sempre quer. Tchau, fiquem todos com Deus e muito obrigado.